voltei, tá vendo? Eu disse que ia voltar e voltei. Vamos lá para o nosso segundo momento, nossa aula de quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. Vamos revisar o assunto da semana passada de geografia, que foi a ação do homem altera a vegetação. Aprendemos a semana passada que realmente quando o homem interfere, quando o homem mexe com o meio ambiente, ele muda tudo aquilo, né? E a natureza criou e o homem vai e destrói, interfere. Muitas vezes essa interferência é para plantar, para criar animais, né? E eles preservam aquele lugar. Eles mexem, mas é para a própria sobrevivência, para comer, para vender. Me diz assim, que a vegetação do Brasil vem sendo alterada desde o início da colonização. A gente viu essa semana passada, que há mudanças. Se a gente pegar um mapa, imagens do tempo que o Brasil foi descoberto para hoje, é uma diferença gritante, né? Muitas áreas desmatadas, queimadas. E se a gente não cuidar o hoje, o amanhã a gente não tem. Então, temos que preservar a natureza. Porque quando vocês crescerem, se continuar do jeito que está, vai ser difícil encontrar algo sobre a natureza, a natureza primitiva, essa vegetação natural, tá? Ele diz assim que as vegetações que mais sofreram com a devastação, quer dizer, com o desmatamento, com as queimadas, foram a floresta amazônica e o cerrado. Por quê? Logo no início, eles traficavam a madeira, eles tiravam a madeira do Brasil para vender. Então, eles extraíam, eles retiravam muitas madeiras para serem vendidas, porque não valia muito, né? Mas eles eram um meio deles ganharem dinheiro. E nós analisamos os dois mapas e vimos a diferença, que no primeiro mapa é a mata virgem, a mata original. Já no segundo mapa, toda essa parte em vermelha é onde já não existe mais mata. Não existe mais, ela foi destruída. E infelizmente não é só as matas que estão sendo destruídas, os animais, o habitat deles, e nisso também pode causar a extinção dos animais e extinção também de algumas plantas. Tá? Vamos lá na próxima página, que diz o seguinte: que à medida que o Brasil vai sendo explorado por esses colonizadores, as florestas foram derrubadas. Então, por quê? Quando eles chegaram aqui para habitar, existia muitas árvores, porque os índios usavam essas árvores para se protegerem do ataque, para se esconder. Mas quando os portugueses chegaram aqui, os colonizadores, eles precisaram derrubar, tanto para fazer essa venda, como para como construir as feitorias para guardar essa madeira do pau-brasil, e para fazer as suas moradias e para plantar. Porque eles ganharam as terras para plantar, para sobreviver delas. Só que eles derrubam, e muitas dessas árvores, gente, elas são derrubadas, sabe para quê? Para plantar capim, para alimentar os gatos, as cabeças de boi, para alimentar a pecuária. A primeira árvore a ser retirada e levada para fora do Brasil foi o pau-brasil, né? Por conta do grande poder calorífico que ela tem, de queimar muito, e a tinta alaranjada muito forte que não se tinha. Por ter sua madeira avermelhada com cor de brasa. Porém, dava muito trabalho para levá-la e sua venda gerava pouco lucro. Por que era muito difícil? Porque eram árvores grandes e essa árvore do pau-brasil, ela tem uns espinhos. Era necessário então procurar novas formas de obter lucros com menos gastos. Como o açúcar era um produto muito valioso na Europa na época em que os colonizadores portugueses aqui chegaram. Então o que eles fizeram? Eles derrubaram a mata para plantar cana, porque a cana era mais fácil, demorava pouco tempo para ela se reproduzir e era mais leve e melhor de ser plantada, porque nós tínhamos um solo bom, apropriado para o plantio. Então eles iam ganhar mais, porque o açúcar era vendido a peso de ouro. Mas não só os canaviais foram os principais vilões dessa vegetação, não. Só
não era só a plantação de cana. Quando a gente fala de canaviais, estamos falando de plantações de cana. Mas a plantação de cana não foi a única responsável por esse desmatamento não, viu? Houve também o cultivo do café. E é a expansão das áreas agrícolas, a criação de gado, a ocupação urbana e as estradas. O café era chamado de ouro negro, porque ele valia muito dinheiro. Então, eles derrubavam para construir, fazer plantação de café na lavoura do café, para construir suas casas, fazer pistas, fazer estradas. Né? E existe uma linha chamada de Transamazônica. Eles derrubaram várias árvores da Amazônia para fazer uma passagem de trem e que nunca foi terminada. Hoje em dia, a maior parte da Mata Atlântica encontra-se substituída por campos e cidades. Então, ela foi destruída para o progresso. Porém, ainda restam áreas isoladas de mata, quer dizer, áreas ainda que não foram, que ninguém chegou lá, que ninguém às vezes nem sabe da existência dela. Sabe que existe, mas não sabe onde. Das quais os mais expressivos remanescentes estão encontrados no sudeste brasileiro. Essas áreas de matas que restam foram transformadas em parques e são protegidas por lei e por algumas organizações não governamentais, ONGs. Então, o que foi? Vou saber, se não tivesse o controle, iria se acabar. Então, ela está protegida por lei e tem as pessoas que protegem. Se você derrubar uma árvore, você paga uma multa e você pode até ser preso, né? Mas é uma árvore, mas é um ser vivo. Uma árvore tem vida. Ela cresce, ela nasce, ela cresce, ela reproduz e ela envelhece e morre. Então, ela é um ser vivo e muito, muito útil para os seres humanos. Aí, nós fizemos já, semana passada, a página 107 e a página 108. Hoje, nós vamos fazer a 109 e 110, que diz o seguinte. A devastação, como diz a devastação, quando estivesse acabando, da costa brasileira se iniciou no período da colonização. Quais produtos foram cultivados, quais produtos foram plantados neste período? Circule. Foi as árvores? Milho? Arroz? Cana-de-açúcar? O trigo ou o café? Então, destas 6, 3 são, né? 3 não, 2 são as causadoras dessa devastação. Das 6, 2. Quarto, de acordo com a sequência das imagens, escreva que consequência a retirada de árvores das encostas traz para o solo. Então, eu tenho um homem cortando com a motosserra, eu já tenho os troncos e eu tenho uma área devastada. E realmente, gente, ela é muito prejudicial, tá? Já na próxima página, na 110, o ser humano, quando eu falo em ser humano, eu estou falando em geral, tá? Modifica o ambiente para viver. Em alguns momentos, ele termina causando problemas ao meio ambiente. Para você, é possível viver num ambiente sem causar prejuízos? Para você pode viver num lugar sem causar mal ao meio ambiente? Explique a sua resposta. No seu município do Recife, existe alguma área de preservação ambiental? Se existe, procure saber o nome, o endereço, qual a sua extensão, se existe alguma comunidade vivendo nela e quando foi criada. Se não existir, pesquise sobre a área de preservação mais próxima do seu município. Nós temos sim a Mata do Show, ela ainda é remanescente da floresta, tá? Nós temos lá na avenida, lá no Curado, né? Não é um zoológico, não. É um parque, né, de árvores. Quais ações você e sua família realizam para ajudar a preservação do meio ambiente? O
que é que você faz, você e sua família, para preservar esse meio ambiente? Tá bom? Mãos à obra, boa quarta-feira e até amanhã, já com o livro de matemática e história, unidade 3, tá? Tchau, meus amores. Beijos e até amanhã.